Quer ver um exemplo muito real? Infelizmente, e aí agora eu vou começar a falar muito mais disso, porque a ingênua aqui, né, achou que comigo podia não acontecer, nem me dei conta disso. Mas um exemplo muito clássico disso, e que eu disse que eu vou começar a falar para gerar consciência nas pessoas, é golpe. Por que que as pessoas caem em golpe? O foco do do podcast não é golpe, né, mas é só trazendo eu já tinha planejado falar de golpe nessa altura, mas eu quero dizer que eu não vou me aprofundar 100% nesse tema, eu quero fazer um episódio específico sobre isso, né, todas as variáveis que influenciam uma pessoa a cair num golpe. Mas aqui, o foco é a decisão, né. Como que uma pessoa cai num golpe? E aí por que que eu disse que eu nunca falava sobre isso e nunca achei, é porque no lançamento da formação, né, na abertura da segunda turma da formação em finanças comportamentais, infelizmente, a gente toma todos os cuidados, por exemplo, a gente monta comunidade no WhatsApp, não deixa que ninguém tenha acesso aos números, toma todos os cuidados que estão a nosso dispor, para que esses contatos eles não sejam violados e outras pessoas possam ter acesso a isso, né. Então a gente vai tomando tecnico tecnologicamente todos os cuidados que estão ao nosso alcance. E mesmo colocando todos os contatos ocultos dentro da comunidade, então quem estava ali não conseguia acessar o nome dos outros, golpistas roubaram esses dados, pelo que parece, eles têm um software que eles conseguem desbloquear o WhatsApp, não sei como, não sei porque, assim, é isso, né, a gente não sabe como, mas eles sabem. E eles, fizeram esse movimento, então entraram, né, em contato com as pessoas individualmente, oferecendo uma proposta milagrosa, uma proposta irrecusável. A formação ela custa R$ 3.000, eu sempre deixei claro que ela custa R$ 3.000, eles estavam oferecendo a formação por 600. Depois eles estavam oferecendo a formação por 300, né. E e aí um monte de gente, um monte, eu acho que umas 10 pessoas caíram, o que me deixa muito triste, por quê? Porque as pessoas naquele momento, elas estão envolvidas naquilo, né, elas olham e pensam assim: "Nossa, eu quero fazer parte da formação, eu sei que isso vai ser relevante, vai contribuir para o meu processo de tomada de decisão, para eu ter uma melhor relação com o dinheiro, para eu conseguir fazer boas escolhas". Era o que estava faltando quando se fala de dinheiro, entender de comportamento, então eu tô muito envolvida e eu quero muito participar. E é normal, né, que isso aconteça. Quando vem um golpe, assim, de um negócio que sai de R$ 3.000 para R$ 600.000, a pessoa, naquele momento, é como se ela estivesse com o cérebro racional dela completamente desligado. E ela está completamente vulnerável, porque é uma oportunidade irresistível para uma coisa que ela quer muito. Então, é como se nesse momento o golpista pega ela completamente desprotegida e vulnerável. E aí a pessoa cai sem nem se dar conta. O que normalmente acontece é que ela faz o Pix e aí que ela para e pensa assim: "Mas isso tá meio estranho. Eu ouvi a Jéssica falar que o valor era 3.000 e que ela não faria promoção. Deixa eu dar uma olhada melhor". Aí ela olha, cai num golpe. Então, é um mega erro do ponto de vista de tomada de decisão, né. É um erro que foi cometido envolto na emoção, envolto num contexto que potencializou a vulnerabilidade da pessoa, que ela estava vulnerável, ela estava querendo, e os golpistas se aproveitam desta vulnerabilidade e conseguem converter. Então, esse entendimento de falhas, né, de nós acordarmos para as nossas falhas, é perceber que cair num negócio assim pode ser possível para qualquer pessoa, até a pessoa mais ligada do mundo. Por que que pode acontecer para qualquer pessoa? Justamente porque essa pessoa pode ser pega num momento que ela não está no que a gente chama de prontidão para a decisão. Eu não tenho todos os recursos cognitivos disponíveis, eu não tenho toda a minha capacidade de análise disponível que me permita fazer uma boa escolha. E aí, diante disso, eu erro.
E aí o que acontece normalmente diante disso? A pessoa começa a se chicotear. Meu Deus, que burra, que idiota, que isso, que aquilo, e não sei o quê, 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 e ela sente uma culpa absurda, porque ela caiu no golpe. E aí eu não tô dizendo que a pessoa tem que, tipo, passar a mão na cabeça e dizer assim: "Ai, pobrezinha". Não, mas é olhar e dizer assim: "Tá, caí, mas espera aí, por que eu caí?". E aí eu volto: quais foram as variáveis que foram sendo construídas, que fizeram com que eu caísse? Aí volta ao exemplo do restaurante. A variável que fez com que a pessoa tomasse a decisão errada foi a construção, né. A gente diz em finanças comportamentais o enquadramento da proposta. Eu tinha a proposta do Mac e do restaurante, depois adiciona Paris, eu perco o Paris, eu prefiro o Mac. Então o contexto, né, e aí a percepção psicológica de que eu prefiro o Mac, já que o restaurante compete com Paris, a construção psicológica fez com que eu errasse. Eu consegui mapear as variáveis que me direcionaram ao erro. É aí que tá a grande riqueza, que se nós conseguirmos exercitar isso para tomar decisões com o nosso dinheiro, nós vamos nos tornar mais assertivos. O que não quer dizer que nós não iremos errar, mas quer dizer que, diante dos erros, nós não vamos mais encarar esses erros como grandes fracassos. Nós vamos encarar esses erros como processo de aprendizado. O que eu posso aprender com esse erro? Caí no golpe. O que eu posso aprender com isso? Se nós estivermos com esse espírito de aprendiz, eu não sei se eu já falei aqui, eu acho que já devo ter falado, porque 124, 28 episódios, eu já falei tanta coisa da minha vida que eu já nem sei. Mas tem uma música, acho que eu já falei assim, que é a minha música preferida desde sempre, né? Que é uma música do Gonzaguinha que diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. É uma música que esse ser um eterno aprendiz, pra mim, diz muito sobre como eu conduzo a minha vida, diz muito sobre como eu olho para as coisas. Eu acredito que nós temos que conduzir as nossas vidas como eternos aprendizes. E não só aprendizado do ponto de vista técnico de conhecimento, mas sobre nós mesmos. Quando nós falhamos, isso é uma oportunidade de nós aprendermos sobre nós, sobre as nossas fragilidades, sobre os nossas vulnerabilidades, sobre os nossos desafios. Só que na maior parte das vezes o que acontece é que nós estamos míopes para esse aprendizado. Nós não estamos abertos para esse aprendizado. E aí o aprendizado passa e tu não absorve. Por isso que nós temos que acordar, né? O título do podcast é: isso tem que te acordar para te cuidar do teu dinheiro de uma forma diferente. Porque se tu errou até hoje com o teu dinheiro, tu não pode olhar para esse erro como: meu Deus, eu sou um burro idiota incapaz. Mas se tu mudar essa chavinha, assim, e olhar o que eu posso aprender com esses erros e o que eu posso fazer diferente daqui pra frente, isso muda a tua postura diante do desafio, que a gente começou a falar no episódio passado, né, de mudar a postura diante de uma crise. E se tu conseguires mudar a tua postura diante do desafio, tu consegue resultados melhores. Então esse movimento, né, ele é extremamente relevante para que tu consiga melhores resultados, para que tu consiga ter melhores decisões. Olhando sempre pela ótica de o que eu posso aprender. Assumindo que tu nunca, independente do quanto tu saiba, independente do quanto tu evolua, tu nunca vai estar completamente protegido de erros. Ah, mas eu já tomei decisões, em relação ao meu dinheiro, com isso, com aquilo, não vou mais errar. Vai! Em algum momento tu vai errar. Só que tu tem que estar em prontidão para aprender com esse erro. Caso contrário, ele vai passar despercebido e tu vai correr o risco de perder a oportunidade de aprender.